Notícia exclusiva da Central Fluminense para você, tricolor. Moleque de Xerém tem futuro definido a partir do meio do ano. A gente vai contar tudo isso para você nesse vídeo. Também vamos falar sobre a situação do Brasileirão. A ESPN traz uma informação importante sobre os rumos do campeonato, as rodadas adiadas, o que vai acontecer com o Brasileirão. A gente vai falar sobre isso e também tem informação importante de jornalistas sobre o Thiago Silva. Quando o Thiago Silva vem para o Fluminense, né, vem para o Brasil para ter sua apresentação, vai ter aero Thiago Silva, enfim, todas essas histórias a gente vai contar para você nesse vídeo aqui. Então, desde já, deixa o seu like aí embaixo, confere se você já está inscrito na Central, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta. Sim, galera tricolor, a novela acabou. Às vezes até fico com dificuldade de acreditar que de fato acabou essa novela. Thiago Silva será jogador do Fluminense a partir de julho e ele já fez a sua última partida com a camisa do Chelsea. Falamos isso em vídeo aqui recentemente, né? Foi muito homenageado pela torcida do Chelsea, pelo próprio perfil oficial do Chelsea. Ele sai de lá como um grande ídolo e agora vai jogar no Fluminense a partir do meio do ano. A gente sabe que a janela só abre no dia 10 de julho, então o Thiago Silva só pode jogar a partir do dia 10 de julho, só pode ser regularizado nessa data. Então, antes disso, não teremos Thiago Silva em campo. Mas, como a temporada lá no Chelsea já acabou, ele deve chegar ao Rio de Janeiro antes disso, né? Vai ter um período de férias, vai ter aquele período de mini pré-temporada, né, para ele se readequar fisicamente, tentar recuperar um pouquinho do ritmo de jogo, para poder ganhar essa posição de titular no Fluminense. O José Ilan, jornalista tricolor, traz informação importante sobre esse planejamento do Thiago Silva, tá? Ele traz pra gente que o Thiago Silva deve chegar ao Rio de Janeiro na primeira semana de junho, né, que ele vai ficar agora nesse final do mês de maio aí, lá em Londres, para resolver esses assuntos da sua mudança para o Rio de Janeiro. Vale lembrar, né, que a Belle Silva, sua esposa e seus dois filhos, que são jogadores do Chelsea na categoria de base, vão ficar em Londres. Então o Thiago Silva vai ir sozinho pro Rio, uma coisa mais ou menos parecida com o que aconteceu com o Marcelo, né? O filho do Marcelo está lá em Madrid, porque ele joga no Real Madrid. Então o Marcelo veio sozinho aqui pro Rio de Janeiro. Vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer com o Thiago Silva também, tá? Ele vem pro Brasil na primeira semana de junho e a expectativa da torcida tricolor é que haja, assim, esse aeromonstro, né? A gente vá ao aeroporto receber o Thiago Silva quando ele chegar, fazer uma linda festa, como houve também com o Marcelo, e vai ter uma apresentação oficial do jogador no Maracanã. Deve ter um show, né? Vale lembrar, ano passado com o Marcelo teve um show do Felipe Ret, foi um evento muito bacana, muito grande, muito legal lá para receber esse moleque de Xerém de volta. Com o Thiago Silva não deve ser diferente esse retorno dele. Então, não tem a data ainda definida, mas deve chegar ao Brasil na primeira semana de junho. Eu tô ansioso para ver o Thiago Silva com a camisa do Fluminense de novo, eu tô ansioso pro Aeromonstro, eu tô ansioso pra apresentação oficial. É isso aí, as coisas estão acontecendo e a partir de julho as coisas devem ficar muito interessantes. Agora eu quero falar um pouquinho do Brasileirão, né? O Brasileirão tá parado, a gente sabe disso. O Fluminense joga amanhã pela Copa do Brasil, na próxima quarta joga pela Copa Libertadores da América, mas o Brasileirão está parado, as rodadas estão adiadas e a gente tem coisas importantes para falar sobre isso nesse vídeo. Só antes, rapidinho, lembrar você que está assistindo de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Então você clica lá naquele linkzinho do comentário fixado, aperta o botão seguir e você vai estar fazendo parte do canal da Central no WhatsApp, sabendo de tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Tô te esperando por lá, beleza? Vamos falar então do Brasileirão, porque a ESPN traz informação importante sobre o planejamento da CBF para o retorno das atividades no campeonato, tá? De acordo com eles, o Brasileirão tende a retornar nos dias 1 e 2 de junho, né? Na primeira semana de junho, o Brasileirão tende a retornar, né? A gente sabe que vai ter uma reunião do Conselho Técnico da CBF no próximo dia 27 de maio, perdão. Próximo dia 27 de maio vai ter essa reunião do Conselho Técnico da CBF e lá a CBF vai apresentar um plano com projeções de datas para esses jogos adiados, para tentar mostrar para os clubes, olha, vamos fazer assim, assim, assado, e aí vai ficar tudo bem, tá? A CBF acredita que a maioria dos clubes não irá se opor a esse retorno na primeira semana de junho. Só que existe uma preocupação muito grande em minimizar os danos aos clubes gaúchos, né? A CBF quer uma solução que não prejudique os demais clubes, mas que também seja, como eu posso dizer, compreensiva com a situação das equipes gaúchas, né? A gente sabe que a Arena do Grêmio, Beira-Rio, por exemplo, estádios de Grêmio Internacional,
não vão conseguir ter jogo lá nem tão cedo, né? E o fator casa pesa muito, a gente sabe disso, no futebol o fator casa pesa muito. Tem questão do desgaste da viagem, né? Ah, vamos lá, os times gaúchos vão voltar a jogar, mas vão ter que jogar em Santa Catarina. Pô, todo jogo é fora de casa, todo jogo você tem que fazer uma viagem. Então é uma situação um pouquinho delicada que vai ter que ser pensada com muita calma, tá? Do outro lado, tem o Flamengo e o Palmeiras, que são contrários a essa paralisação, que estão pressionando, né, por esse retorno. Já desde que paralisou, eles não queriam que paralisasse, né? Flamengo e Palmeiras, principalmente, o São Paulo também não queria que houvesse essa paralisação. Mas, por uma minoria, então a CBF acabou paralisando o campeonato. E aí a CBF vai tentar, né, nessa organização aí, preservar a ideia original do calendário, que é não ter jogo na data FIFA. Quando tem data FIFA, a CBF já tem 2 anos aí que ela consegue organizar o calendário de maneira que não tenha jogos nesse período para os clubes não serem prejudicados com as convocações de atletas às suas seleções. E aí a ideia deles é encaixar essas partidas em datas de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, né? Com o tempo passando, esses torneios são mata-mata, vão diminuindo a quantidade de times, né? Naturalmente, mata-mata vai sobrando menos times ali, e a ideia é encaixar os jogos nessas datas, né? Ah, pô, Sul-Americana, o Internacional ainda tá jogando, então beleza, ele vai jogar Sul-Americana, mas Copa do Brasil já foi eliminado, por exemplo? Bota um jogo ali adiado do Internacional nessa data, um jogo do Juventude nessa data, caso já esteja eliminado. Ah, o Juventude não joga Sul-Americana, então quando tiver data de Sul-Americana, pode botar um jogo do Juventude ali se o adversário também não jogar Sul-Americana. A ideia é essa, né? Quanto mais afunilar essas competições de mata-mata, mais espaço vai ter para realocar esses jogos que estão atrasados e adiados. Tá? Essa é a ideia da CBF que não pretende adiar mais jogos, né? A situação lá no Rio Grande do Sul ainda está muito delicada, mas a CBF entende que, cara, o campeonato vai ter que continuar em algum momento, senão vai ter esse prolongamento do calendário, né? Se a gente lembrar, por exemplo, 2020, 2021, Brasileirão, ele termina em 21, né? No fevereiro de 21, se eu não me engano, por conta da pandemia do coronavírus. E aí teve esse prolongamento. A CBF não quer que isso aconteça em 2024, né? Que o campeonato precise prolongar o calendário. Ela quer utilizar justamente essas datas que já existem desses torneios mata-matas para realocar os jogos e não precisar mudar sensivelmente o calendário e não abrir mão também da data FIFA, né? Porque esse é o grande motivo, inclusive, para Flamengo e Palmeiras estarem sendo contrários à paralisação e pressionando, né? São clubes que têm muitos jogadores convocados para suas seleções. Se precisarem jogar na data FIFA, eles vão ficar incomodados porque, enfim, a gente sabe, né? Vão acabar sendo muito desfalcados e tal, e só pensam no próprio umbigo. A verdade é essa. Situação delicada, mas caminha para um acordo, para um consenso, para uma definição da CBF. Notícia exclusiva da Central Fluminense: moleque de Xerém com um futuro definido. Já te conto tudo isso, só antes vou rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Laerte de Tuiutaba, Minas Gerais, pro Francisco de Pontalina, em Goiás, pro Robson de João Dourado, na Bahia, pro Delmiro Gil de Minasul, em Goiás, pro Manuel Vicente de Juiz de Fora e pro Jovino lá de Goiânia, em Goiás. Um abraço pra galera aí, eu reforço o convite aqui. Você que tá assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos lá, porque a notícia é exclusiva da Central Fluminense. Moleque de Xerém tem seu futuro definido a partir da próxima janela de transferência. Eu tô falando do lateral esquerdo Jefté. Pois é, lembra dele? O Jefté foi o lateral esquerdo daquele time sub-17 campeão brasileiro, que tinha o Kaique, o Betinho, o Matheus Martins. Ele era um jogador muito bem falado, muito elogiado, um lateral bastante ofensivo, mas acabou que até agora nunca ganhou chances na equipe principal do Fluminense, né? No seu período de sub-20, ele teve umas oscilações, ficou um tempo no banco, depois recupera a posição, vira inclusive o capitão da equipe, mas sem chances no profissional do Fluminense, ele foi emprestado ao Apoel do Chipre, para a equipe principal do Apoel do Chipre. E por lá ele conseguiu se destacar, ele teve uma boa participação. No meio da temporada europeia, né, que é janeiro, a janela estava aberta e houve um interesse muito grande do Rangers da Escócia no jogador. O negócio somente não ocorreu, e essa foi uma informação que a Central Fluminense também trouxe com exclusividade, porque
O Apoel não liberou o atleta. O Apoel não liberou o atleta porque estava com um transfer ban. Na FIFA não poderia contratar jogadores, não poderia contratar um substituto para o GFT, então barrou essa negociação, essa saída do atleta para o Rangers da Escócia. E aí ele ficou no Apoel para o resto dessa temporada, só que agora a situação está confirmada, o negócio está definido. O Apoel quer contar com o GFT em definitivo, né? Tem uma opção de compra com o Fluminense, essa opção de compra é cerca de 2,2 milhões de reais, mas a decisão depende da vontade do jogador. E o GFT já se definiu. O GFT não ficará no Apoel. O GFT será jogador do Rangers a partir de julho, tá? A Central Fluminense conseguiu apurar essa informação, o negócio está confirmado. O GFT será jogador do Rangers a partir de julho. Valores da negociação não estão definidos, como eu disse. Caso o Apoel contratasse o jogador em definitivo, seria 2,2 milhões de reais. No caso do Rangers, levando o jogador em definitivo, aí tem que haver uma nova negociação com o Fluminense. Existe a possibilidade, claro, de ser o mesmo valor que o Fluminense já receberia do Apoel, ou algo muito parecido. Mas essa confirmação a gente não tem. O que a gente tem para trazer para vocês é que o GFT será jogador do Rangers da Escócia a partir do meio do ano. É um jogador, cara, de uma posição que eu considero muito carente no Fluminense do futebol brasileiro. Acho que poderia ter tido mais chances, mas é uma situação um pouco mais delicada, né? É difícil de você promover jovens jogadores, principalmente quando são da linha defensiva, tá? Eu enxergo dessa maneira. Porque jovem jogador oscila. E quando você é da linha defensiva, a tua oscilação, em geral, significa entregar um gol para o adversário e prejudica você na partida. Eu acho um pouco complicado. Poderia ter tido, sim, mais chances do que teve, tá? O GFT acabou não tendo nenhuma chance no profissional do Fluminense. Mas, enfim, tá indo bem lá no Apoel, tá se destacando. Tem agora o interesse, né, em fechando essa negociação com o Rangers da Escócia, pode jogar uma Champions League, uma Europa League. O campeonato cipriota é de um nível bem mais abaixo do campeonato escocês. O campeonato escocês não é a primeira prateleira da Europa, mas é um campeonato mais forte. O Rangers é um time muito tradicional, né, a gente sabe disso. Ele e o Celtic são os principais times lá da Escócia. Então é um movimento muito interessante pro GFT enquanto jogador na carreira. Pro Fluminense, eu acho que a gente acaba perdendo um jogador que poderia ser aproveitado, poderia ser valorizado, e muito provavelmente por valores abaixo, né, do que, enfim, não resolve nada financeiramente no Fluminense essa saída, mas boa sorte pro GFT nesse próximo passo da carreira, ele que será a partir de julho o reforço do Rangers da Escócia. Eu quero saber de você que está aqui assistindo. O Fluminense faz bem em negociar em definitivo o GFT, ou você acha que ele deveria ganhar chances na equipe principal tricolor? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.